Hoje a gente dá início a uma série de vídeos com passo a passo para você, iniciante na costura criativa. E para inaugurar o nosso primeiro vídeo, é claro que eu já estou trazendo um artesanato para você vender no Dia das Mães. Se você é iniciante na costura, esse passo a passo já é para você começar a produzir e faturar com o seu ateliê. Afinal de contas, se você tem uma máquina de costura, você tem um super poder, pode com ela transformar o seu ateliê em um ateliê super lucrativo. Então, para o nosso passo a passo de hoje, a gente vai utilizar os tecidos e também o viés da Cinderela. E essas peças que eu vou ensinar para você hoje são aquelas peças super simples de fazer, vai pouquinho material, pouquinho tecido, porque eu sei que quando a gente está iniciando não tem um monte de tecido. Dá para você utilizar com o estruturador que você tiver aí no seu ateliê e são peças para você vender não só no Dia das Mães, mas o ano todo. A minha sugestão é que você possa vender no Dia das Mães, Dias dos Professores, Dia da Mulher, lembrancinhas. É aquela peça necessaire que vende o ano todo, que necessaire é o tipo de peça que dá para transitar em qualquer nicho. Então aqui a primeira peça é um porta-níquel, aquela carteirinha, sabe para aquela mãe que adora ir para o supermercado, para a feira, coloca aqui o dinheiro e vai, a chave. Então é aquela peça que é muito utilizada, inclusive também, gente, para venda em atacado, muito fácil de produzir. Então a nossa primeira peça é um porta-níquel e a segunda peça é uma necessaire, que também é na mesma temática, na mesma forma de se produzir, mas a diferença é que a gente faz o zíper frontal. E durante essa aula eu vou trazer para você diversas formas que você pode utilizar esse mesmo passo a passo para produzir várias linhas de peças. E para cada peça você dá uma função nova para ela e você tem um produto novo aí no seu ateliê. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e o passo a passo de hoje é junto com a Cinderela Fitas e Viés. E se você gosta de conteúdos como esse, se você é iniciante na costura, comenta aqui abaixo se essa aula, se esse vídeo vai ajudar você. Aproveita, é claro, para já deixar o seu curtir e se inscrever no canal para aprender a como produzir peças para você vender aí no seu ateliê. Estão curiosas? Querem aprender? Então vem comigo que a nossa aula já vai começar. Os materiais que a gente vai utilizar nesse passo a passo são o viés da Cinderela. Eu escolhi aqui utilizar esse viés xadrez na cor pink, porque ele combina com a minha composição de tecidos. Então, a gente sempre procura ter uma harmonia dentro disso. Mas como eu quero uma peça bem colorida, alegre, eu coloquei um forro da cor laranja, porque é a composição que predomina aqui dentro desse tecido. Esse tecido aqui é um tecido também da Cinderela. E no armarinho mais próximo da sua casa, você vai encontrar ele em cortes. Ele vem com um corte de 55 centímetros por 1,5. E é bem legal para a gente criar diversos tipos de peças no artesanato. E aí, quando a gente olha para o nosso tecido e fica com dúvida de compor, sempre observe quais são os tons que mais se destacam aqui nessa peça. Então, por exemplo, é o rosa, o pink e o laranja, por isso a minha escolha. Nós vamos fazer necessaires, eu vou ensinar para vocês, é a mesma necessaire, mas tem dois jeitos de montar. Então a gente já vai fazer aquele kit para você vender no Dia das Mães, mas essa é aquela peça que você pode vender o ano todo. Então dá para vender no Dia das Mães, Dia dos Professores, em feira de artesanato, lembrancinha, enfim, dá para vender realmente o ano todo, Natal e por aí vai. A primeira coisa que a gente vai fazer é aquela bolsinha porta-dinheiro, porta-moedas, sabe, para aquela avó, para aquela mãe que adora ir para a feira com aquela bolsinha pendurada, vai sair sem nada de casa, leva só o dinheirinho? É essa bolsinha. A medida que eu cortei aqui é de 15 centímetros, deixa eu confirmar, 15 centímetros por 22. Então aqui, ó, eu tirei um corte nessa distância da minha peça. E a mesma medida para o forro. E aí eu corto um zíper, ele é maior aqui com a minha peça, eu sempre corto um pouquinho a mais, tá? Desse zíper, um cursor e uma etiqueta. Então são bem poucos materiais, é aquela peça bem rentável e produtiva. Para a nossa necessaire maiorzinha, eu cortei uma medida de
22 centímetros por 35. Então, aqui você ainda tem uma sobrinha aí de 5 centímetros, lembrando que o nosso tecido tem 55. Zíper sempre maior que a nossa peça, um cursor e uma etiqueta. Esse é o tipo de peça que você pode fazer em qualquer medida. Você vai fazer de acordo com as peças que o seu cliente precisar. No final dessa aula, eu vou dar mais dicas para vocês de que tipo de peças você pode criar com esse mesmo passo a passo. E aí eu vou precisar de viés também. O viés é para fazer a alcinha. Como que a gente vai fazer a alcinha? Pega o viés, passa ele no seu braço e segura aqui, ó, com 2 dedos do outro lado. O meu braço, ele é magrinho, mas a gente tem que pensar que passa a mão. Pensando também num produto que você pode se vender para homem, para mulher, né, para alguém que tem o braço mais gordinho, então precisa ter bastante folga aqui nessa peça. Baseado nisso, 30 centímetros é o suficiente para a gente ter alça para as 2 bolsinhas. E aí, eu já cortei aqui, esse meu viés é o viés largo, de 25 milímetros. Eu cortei 2 tiras de 32 centímetros para a gente descontar a costura. Então, esses são os materiais. Então, nós vamos iniciar pelo viés. Eu vou dobrar ele aqui e vou passar uma costura fechando em todo o comprimento. Costuro uma e vou costurar a outra também. As 2 tirinhas já estão costuradas. Eu vou unir e fazer um retrocesso aqui só para facilitar na hora que eu aplicar ela na minha peça. Então, dobro aqui e faço o meu retrocesso e vou reservar as minhas alças. Agora, a gente vai começar a aplicar o zíper. Então, eu vou abrir aqui o meu zíper. E aí, vou começar a aplicar aqui. Para isso, eu vou trocar e vou colocar o meu calcador de zíper aqui na minha máquina. Então, direito com direito, dentinho para baixo e vou costurar aqui. Sempre que a gente vai costurar o zíper, a gente dá uma tensionadinha no nosso zíper. Eu vou esticar? Não, mas eu dou aquela tensionadinha. Por quê? Se você não tensiona, na hora que você finaliza a sua peça, você pode ver que o seu zíper fica abauloado, principalmente se são peças arredondadas. Então, sempre dá uma tensionadinha que vai fazer a diferença. Primeira costura, vou costurar de um lado e do outro, até fiz aquele lá, podia ter feito tudo de uma vez. É só uma costura de segurança. Com o nosso zíper costurado, agora é o momento da gente colocar o forro. Então, eu vou alinhar aqui o forro certinho com a minha peça. Uso os alfinetes e vou colocar aqui. Forros colocados. Eu gosto de virar pelo lado da estrutura da nossa peça e agora eu vou costurar bem pertinho do dentinho do zíper. Aí aquela dica para você que é iniciante, sempre que você vai colocar alfinete na sua peça, nunca coloque o seu alfinete assim. Sempre ao contrário, por quê? Porque você pode costurar tranquilamente em cima do alfinete, que aí ele não vai quebrar sua agulha, você não vai ficar precisando parar para retirar esses alfinetes. E aí você consegue fazer a sua costura tranquilamente. Eu vou continuar aqui costurando então todas as peças.
Costura dos meus 2 zíperes finalizada, dos meus 2 forros. Costura dos forros finalizadas. Agora, eu vou abrir aqui a peça, desviro ela, deixo aqui, prontinha. Se você preferir, você pode passar com ferro. E agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou alinhar a minha peça e eu vou rebater essa costura do zíper. Aí eu costuro uma e já vou fazendo em produtividade, engatando em outra. Costuras rebatidas aqui nas minhas 2 peças. Agora, então, eu vou unir essas peças para poder passar o cursor do zíper. Eu gosto sempre de alinhar a peça assim. Vou pegar aqui um clips. Eu acho que facilita muito para a gente colocar aqui o clips. E a mesma coisa desse lado. Já passei o cursor de zíper nessa peça aqui, vou passar nessa agora. Gosto sempre de deixar uma um pouquinho menorzinha que a outra, porque facilita na hora da gente passar o cursor. Alinha elas e aí é só você cortar essa parte aqui, ó, do dentinho do zíper. Sempre queima, porque facilita quando o zíper não fica desfiando. E aqui eu vou passar o meu cursor. Eu não consigo, gente, passar esse cursor do lado avesso. Se você tiver habilidade, você já pode passar, tá? Eu sempre faço do lado direito, porque para mim é mais fácil. Então, passo aqui uma vez, abro novamente, vou passar de novo e deixar no meio da nossa peça. Agora, eu vou desvirar a peça. Então, eu vou pegar aqui, ó, a parte do meu forro, trago essa parte aqui toda para fora e vou desvirar. Agora aqui, a nossa peça é o seguinte, nós vamos definir como a gente quer. Você pode deixar a peça dessa forma, tem diversas opções. Não vou fazer caixinha de leite, porque é uma peça para iniciante. Então, o foco aqui é você aprender a como fazer uma peça básica. Primeira forma é essa daqui, né? Como uma carteirinha. Outra forma é você deixar esse zíper no meio, bem no centro aqui da sua peça. Ou então, você pode fazer isso daqui, ó, e deixar ele dessa forma também. Esse modelo aqui, eu vou deixar ela exatamente assim. Então, eu vou desvirar. Viro aqui a minha peça. Como vai ser uma peça que eu vou deixar ela alinhada, eu só acerto aqui, ó, para deixar o zíper retinho. E aí, agora eu vou costurar esse lado, esse daqui e o forro eu costuro só até passar o zíper. Eu vou deixar essa abertura para desvirar. Essa peça vai ser retinha. Vamos embutir a nossa cordinha aqui, ó. Então, eu vou dar uma dobradinha nela. Coloco ela aqui. Eu gosto de deixar logo aqui, ó, no comecinho, bem perto aqui do meu zíper. E aí, do outro lado, eu posso colocar a minha etiqueta. Então, costurei de um lado, já deixando aqui a minha abertura para desvirar, e vou costurar toda do outro lado.
Eu gosto sempre, quando eu passo em cima do zíper, de fazer um retrocesso para reforçar a costura. E aí a gente corta o excesso e sempre procura selar com isqueiro, porque o zíper ele é algo que desfia. Então a nossa primeira peça já está pronta, só falta desvirar. E agora a gente vai fazer aqui a outra peça. Essa peça, eu quero deixar ela com esse detalhe. Eu não quero que ela fique uma peça como essa. Eu vou deixar ela assim, ó, com essa abinha aqui. Você pode fazer na medida que você quiser. 2, 3 centímetros. Eu tô fazendo bem a olho aqui, tá? Ó, alinho aqui a minha peça, o meu zíper vai ficar retinho. E aí, o meu forro, eu vou fazer a mesma coisa com ele, ó. Eu trago ele pra cá. A gente faz esse sanduichinho. Dessa forma aqui, ó. Vai ficar a minha peça. Eu vou alinhar. Vou colocar aqui os meus clipes para facilitar aqui o meu processo. Vou pegar a minha alça. Vou embutir ela aqui. Aí ela vem bem aqui, ó, nessa parte superior. Bem grudadinha aqui, ó, dessa forma. Vou colocar o clips aqui. Cadê a etiqueta? E a minha etiqueta, eu vou colocar do lado oposto. Agora eu vou costurar fechando todo esse lado. Passei em cima do zíper, vou fazer o retrocesso. E agora aqui, ao contrário. Começo costurando, passei aqui o meu zíper, vou fazer um retrocesso. E agora aqui eu vou tirar, ó, costurei até aqui, faço um retrocesso. Agora eu vou tirar essa parte do meu forro e continuo costurando o restante do meu tecido principal com o estruturador. E aqui já está finalizado. Eu vou refilar o excesso de zíper. Esse modelo é bem fácil de fazer, bem produtivo. Selo as pontinhas. E agora nós vamos desvirar as duas peças. Então, eu vou colocar aqui a minha mão por essa abertura. Venho aqui, ó, abro o meu zíper. E aí, eu pego o cantinho da peça e venho trazendo aqui, ó. Vou jogando tudo pro outro lado. Como eu tenho uma abertura aqui, se eu quiser eu posso vir com a minha mão aqui, ó, e alinhar. Eu gosto de utilizar o vincador, essa ferramenta aqui, ela é ótima pra gente vincar, mas também para chegar nos cantinhos. Venho alinhando aqui, acertando toda a minha peça. Ó, a minha etiquetinha já ficou certinha aqui. E aí, eu fiquei com uma abertura aqui, ó. Essa abertura, eu preciso fechar ela. Você pode fechar com pontinhos à mão ou à máquina. Fica aqui ao seu critério. Ó, vou juntar aqui. E eu consigo fechar ela. E aí, eu faço uma costurinha, eu vou fechar ela à máquina, tá? Se você preferir, pode fazer à mão. Já fechei, só colocar para dentro. E agora eu fico com a minha primeira bolsinha, essa nécessaire. E agora aqui a gente vai por essa abertura desvirar a outra peça. Também coloco a mão aqui, abro o meu zíper para desvirar a nossa outra bolsinha. Vou utilizar o vincador mais uma vez para me ajudar aqui. E aqui, gente, é só fechar também essa abertura que ficou com pontinhos à mão ou à máquina de costura.
Eu já vou fechar aqui na máquina. E vou colocar o meu forrinho para dentro. Então, aqui eu tenho o meu conjuntinho de 2 bolsinhas, onde eu posso, ó, carregar aqui esse como um porta-níquel para carregar uma chave, um documento. Ah, essas peças também falei para vocês de Dia das Mães, professores, lembrancinhas, vender em feira de artesanato, Dia da Mulher também, principalmente utilizando esse tecido floral. E aí eu tenho essa outra peça que tem aqui o meu zíper de frente e que também é aquela bolsinha que já vai caber um pouco mais de coisas, como um documento, um óculos e tudo aquilo que a gente sabe que a mãe da gente sempre tem para organizar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de aprender a como produzir esse passo a passo junto comigo. Mais uma dica para você que é iniciante. Se você não souber como aplicar cursor, você pode fazer o mesmo passo a passo utilizando aquele zíper pronto que você encontra no armarinho. E eu vou deixar aqui abaixo na descrição dessa aula a sugestão da onde você encontra um armarinho online, da onde você encontra os materiais da Cinderela. Assim você pode garantir esses tecidos, vieses e todas as linhas de produtos da Cinderela aí no seu ateliê. Se você gostou dessa aula, não esquece de incentivar o conteúdo do canal, deixando aquele seu curtir, se inscrevendo e ativando as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E claro, estou esperando a sua sugestão aqui nos comentários de peças para iniciantes para eu trazer aqui e te ensinar. Então vejo você no próximo vídeo. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, super beijo e até a próxima aula. Tchau!